Na mansão luxuosa de mármore e silêncio, um acontecimento inesperado muda para sempre o destino de todos. Davi, o bebê de apenas 11 meses e herdeiro do poderoso milionário Ricardo Montenegro, de repente para de respirar durante uma tarde comum. Enquanto todos congelam, paralisados pelo medo, é Laura, a nova faxineira humilde e desacreditada, quem corre para socorrer a criança, arrancando-o das garras da morte com as próprias mãos. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. Era fim de tarde, e a mansão Montenegro parecia um palácio suspenso no tempo. Cortinas de linho branco balançavam suavemente com a brisa, refletindo a luz dourada do sol que entrava pelas enormes janelas de vidro. O silêncio reinava, interrompido apenas pelas risadinhas de Davi, que batia palmas e balbuciava sons incompletos enquanto segurava um pequeno brinquedo azul. Laura, ajoelhada próximo ao sofá, esfregava o chão de mármore com dedicação. O suor escorria em sua testa, mas havia no rosto dela uma serenidade rara, como se a simplicidade fosse sua verdadeira riqueza. Entre um movimento e outro, lançava discretos olhares para o bebê. Não conseguia evitar. Havia algo em Davi que lhe lembrava sua filha, Clara, que partira tão cedo, levando consigo um pedaço do coração de Laura. De repente, o som que enchia o ambiente, os balbucios alegres do bebê, transformou-se em um ruído sufocado. Laura ergueu os olhos imediatamente. Davi tossia, os bracinhos se agitavam no ar, o rostinho ruborizado começava a ficar roxo. "Meu Deus!" gritou ela, largando o pano e correndo até ele. O tempo pareceu se partir em dois. Os empregados que estavam por perto ficaram paralisados. Uma copeira levou as mãos à boca, incapaz de agir. O segurança correu para chamar ajuda, mas ninguém ousava tocar na criança. O ar se encheu de desespero. Laura não pensou. Seu corpo se moveu por instinto, guiado por memórias de noites insones com Clara e pelo amor de mãe que jamais morrera dentro dela. Pegou o bebê no colo, inclinou-o, deu leves tapas em suas costas e, com mãos firmes, tentou expelir o brinquedo que bloqueava sua respiração. Foi nesse exato momento que Ricardo entrou na sala. Ele vinha de uma reunião no escritório falando ao telefone, quando ouviu os gritos ecoando pelo corredor. Ao atravessar a porta, congelou diante da cena. Sua filha nos braços da faxineira, o rostinho sem ar, o desespero estampado em cada gesto dela. "Rodô, Davi!" bradou ele, deixando o celular cair ao chão. Correu até o tapete, mas não conseguiu interferir. O choque o paralisou. O homem acostumado a dominar reuniões milionárias, a controlar cada detalhe de sua vida, agora estava rendido pelo pânico. Laura, sem olhar para ele, continuava. Ajoelhada, apertava o bebê contra o peito, alternando entre golpes firmes e sopros de esperança. O coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. "Respira, meu amor. Por favor, respira", murmurava, as lágrimas já escorrendo. E então, como se o universo atendesse à súplica, o choro de Davi explodiu pelo salão. Um choro alto, desesperado, mas cheio de vida. O alívio percorreu o ambiente como uma onda. Os empregados começaram a chorar. Alguns se ajoelharam. Ricardo caiu de joelhos no tapete, estendeu as mãos e tocou o filho, sentindo o calor do corpo dele contra a própria pele. Por um instante, os olhos de Ricardo e Laura se encontraram. Ela exausta, ainda segurando o bebê contra o peito. Ele, incrédulo, com lágrimas que há anos se recusava a deixar cair. O silêncio que havia gelado a mansão se quebrou. E naquele momento, diante de todos, nasceu algo que mudaria para sempre a vida de Ricardo Montenegro e a de Laura. O choro de Davi foi diminuindo até virar soluço miúdo, e Laura, ainda ajoelhada no tapete, sentiu as pernas tremerem tarde demais. O corpo, que reagira antes do pensamento, começava a cobrar o preço do susto.
Ela apoiou uma mão no chão de mármore, a outra nas costas do menino, que agora respirava com barulhinhos irregulares, mas respirava. Ricardo, ao lado, permanecia curvado, como se tivesse desaprendido a posição ereta. O celular, esquecido, piscava no piso com notificações mudas. O relógio antigo no aparador voltou a marcar o tempo, tic-tac que soou como milagre. Ele está bem. Laura sussurrou, mais para si do que para o pai. Está aqui, está com a gente. Ricardo ergueu o rosto e a viu de perto pela primeira vez, sem o filtro das distâncias da casa. O uniforme azul com o avental amarrotado, o cabelo preso sem vaidade, os olhos escuros acesos por lágrimas reais. Não havia pose, havia presença. E o filho, quente, vivo, nos braços dela. Me dá, pediu, estendendo as mãos. A voz saiu falha, como se tivesse atravessado pedras antes de chegar à boca. Laura ajustou Davi para a troca, num gesto treinado por uma vida que conhecia colo. O menino foi para o peito do pai com um chorinho fraco, e Ricardo o segurou, como quem encontra o próprio ar. Por segundos perigosos, ele tivera certeza de que o mundo inteiro era o tamanho daquele silêncio roxo no rosto do filho. Agora, a vida pulsava contra sua camisa. Helena, a governanta, alcançou uma manta de algodão e cobriu o pequeno. A copeira trouxe água. Ofereceu primeiro a Laura, que aceitou num gole. O segurança reapareceu com o telefone do pediatra no viva voz, e a voz calma do médico orientou uma avaliação rápida, observar a cor, verificar se não havia chiado, manter Davi em posição confortável, oferecer água filtrada em gotas. O mais importante, ele reforçou, já havia acontecido. Ele vai ficar bem, disse o pediatra, quase sorrindo do outro lado da linha. E parabéns à moça. Agiu certo e rápido. Parabéns à moça. A frase atravessou a sala com a delicadeza de um lenço que cai, mas quedou gravada em cada um. Ricardo apertou o filho contra si e, por um impulso que não analisou, estendeu a mão livre na direção de Laura. Obrigado. A palavra saiu simples, ainda assim pesada como ouro. Laura assentiu com um gesto mínimo, sem saber onde pôr as mãos. O reconhecimento de um pai tem o peso exato do que é justo, mas junto dele subiu no ambiente algo menos nítido. A tensão miúda de quem observa de longe e precisa transformar acontecimentos em histórias que cabem nas próprias visões. Quando Davi adormeceu, exausto contra o peito de Ricardo, Helena sugeriu que ele fosse para o quarto, onde o ar estava mais morno. O pai levantou-se com cuidado, como quem carrega um cristal dentro do coração, e antes de sair, voltou-se mais uma vez para Laura. Venha comigo. Ela o seguiu num passo atrás, discreta, como pedia a etiqueta de uma casa grande. Subiram a escada larga, passando por retratos de família que pareciam julgar ou abençoar conforme a memória. No quarto, a enfermeira de plantão, Sueli, correu para ajustar o berço. Davi foi deitado de lado, a cabecinha levemente elevada. O sono veio pesado e o silêncio agora era leve, com respirações que enfeitavam a madrugada antecipada. Ricardo ficou de pé, as mãos nos bolsos, como se precisasse impedir os dedos de tremer. Laura mantinha a distância correta, mas o corpo dela não escondera o abalo. Você já tinha feito isso antes? Ele perguntou sem preâmbulos. Não assim. Ela respirou fundo. Tive uma filha, Clara. Era pequena quando ficou doente. Aprendi muito na marra. E depois, no bairro, às vezes ajudei vizinhas em aperto. Mas cada criança é um mundo. Hoje foi instinto. E fé. O nome da filha perdida entrou no quarto como brisa que fecha a cortina de dentro. Ricardo, que não era íntimo de confissões, reconheceu naquele breve relato uma topografia de dor que ninguém escolhe. Quis perguntar mais, mas calou. O foco era Davi, que ressonava, alheio ao colapso que quase foi. Precisa descansar, disse finalmente. Eu vou ficar aqui. Se precisarmos, eu chamo. Ela assentiu. Antes de sair,
Trouxe até o criado mudo uma garrafa de água e deixou-a com o copo pronto, como fazem as pessoas de cuidado verdadeiro, que aprendem a antecipar necessidades sem discursos. Ele acompanhou o gesto com os olhos, como quem grava um mapa novo. No corredor, Helena esperava. O olhar materno, que era refúgio nos piores dias, pousou em Laura como um cobertor. Venha, disse num tom que não admitia recusas. A cozinha é o lugar de se recuperar do mundo. Na copa, a luz amarela tornava as coisas menos ásperas. Clara, nome que na casa era da governanta, não da filha de Laura, colocou uma fatia de bolo simples no prato da faxineira e o empurrou devagar na direção dela. Eu não consigo. Laura sorriu fraco. Parece que o corpo só quer chorar. Então chora, Helena deu de ombros com sabedoria antiga. E come depois. O choro também precisa de combustível. Foi o que Laura fez. Encostou o cotovelo no tampo de granito e deixou que as lágrimas corressem sem vergonha. Não eram de autopiedade, eram de descarga. Chorou a tensão do instante, chorou a lembrança de outra criança, chorou o presente que não virou tragédia. Quando as lágrimas secaram, o bolo fez sentido. O café também. No andar de cima, Ricardo seguia ao lado do berço. Tentou trabalhar do notebook. Desistiu. Abriu e fechou a caixa de madeira onde guardava cartas de uma vida anterior. Tocou a moldura de uma fotografia que naquele momento não era comparação. Era lembrança que abria espaço. De tempos em tempos, olhava para o filho e, num impulso que conhecia pouco, agradecia. A quem? Ao acaso? A mulher de avental? A força que atravessa as coisas quando o amor precisa? Não importou o destinatário. O agradecimento, por si, rearranjava peças por dentro. O susto, porém, não desmontou a casa inteira. Havia outras forças circulando. Bicadas de julgamento já haviam pousado no lustre da sala antes que a poeira assentasse. A copeira que tapeou a própria imobilidade com um rosário de "Meu Deus", cochichou com o jardineiro. O jardineiro achou conveniente alertar o motorista. E quando Elisa, a noiva que raramente aparecia sem aviso, recebeu um áudio que dizia: houve um problema com o menino, mas a faxineira se meteu, a semente de uma história conveniente começou a germinar em algum canto do telefone. Elisa chegou pouco depois das 7, salto ecoando pelo mármore como batida de martelo. Trazia uma bolsa grande e um casaco em nude perfeito, maquiagem impecável. Ao ver Helena na copa, não perguntou, determinou. O que aconteceu? Um susto, respondeu a governanta, cortando as pontas secas de uma flor para reaproveitá-la no arranjo. Davi engasgou e já está dormindo. A moça nova salvou. A moça nova, Elisa repetiu, testando a sonoridade. É aquela de cabelo preso? Laura. Isso. Um sorriso curto. Onde está Ricardo? No quarto com o menino. Elisa subiu sem pedir licença. Abriu a porta sem bater. Viu o noivo muito próximo do berço, mãos no bolso, mangas arregaçadas. Viu também a garrafa de água com copo preparado. Pequenos sinais a irritavam mais do que grandes escândalos. Meu amor, ela disse apoiando-se no batente. Recebi mensagens. O que houve? Ricardo girou o rosto devagar. Não sentiu vontade de abraços. A palavra amor ali soava como item de pauta. Ele engasgou. Já está bem. E a enfermeira? Perguntou, olhando em volta como quem faz inventário. Onde estava a enfermeira? Afastada por minutos. Ele não quis caçar culpados. Foi azar e falta. E quem socorreu? Elisa sabia a resposta, mas precisava ouvir. Laura. O nome saiu com firmeza inesperada. Agiu rápido. Salvou. Elisa assentiu com a cabeça uma única vez, como faz quem registra informações para usar depois. Aproximou-se do berço, pousou o dedo anelar na madeira trabalhada, fingiu carinho enquanto media distâncias. Ainda bem que estava por perto, comentou neutra. Claro que precisamos rever protocolos. Não podemos deixar uma funcionária... E escolheu a palavra com o cuidado venenoso de quem deseja construir vicejos no ar, improvisar com uma criança. Ricardo endireitou a coluna.
O comentário não lhe agradou. Improvisar? A palavra arrancava do gesto de Laura o coração que o movia. Não houve improviso, houve coragem e conhecimento. A frase saiu antes de ser discutida. Ele a deixou como estava. Elisa percebeu o terreno inclinando. Sorriu com lábios, não com olhos. Não se irrite, querido. Estou do seu lado. Olhou para o menino. A propósito, amanhã temos reunião com os patrocinadores do jantar do Instituto. Precisamos estar impecáveis. Ele não respondeu. Elisa não estava acostumada a pausas que não se completavam com suas indicações. Desceu educada, cumprimentou Helena, vigiou a cozinha como uma auditora. Pegou um copo d'água, bebeu um gole mínimo, pousou de leve a taça e, antes de sair, passou por Laura, que enxaguava panos no tanque. Obrigada por hoje, disse educada. Foi muito útil. A palavra útil veio cheirando a solvente. Laura recebeu como quem recebe um borrifo ácido no rosto. Respondeu com um aceno discreto, prometendo a si mesma que, por nada do mundo, deixaria o episódio da tarde ser transformado em motivo de humilhação. Quando a noite caiu, a casa baixou a guarda. Ricardo, vencido, dormiu numa poltrona ao lado do berço. Davi, cansado de susto, dormiu de barriga cheia. Helena fez sua ronda silenciosa. Laura, no quarto das funcionárias, demorou a cair no sono. De olhos abertos, conversou sem som com a memória da filha. Hoje minhas mãos te encontraram num corpo que não é o seu. Você me ensinou como fazer. Obrigada. Em algum lugar que não é lugar, a resposta veio em tranquilidade. Amanhã trouxe o cheiro de pão e o rumor das tarefas recomeçando. Ricardo apareceu no corredor com o filho no colo, as olheiras roubando um pouco do brilho habitual. Deu bom dia à equipe, coisa que raramente fazia. Tinha vontade de dizer obrigado a todo mundo por nada específico, por existir perto da casa onde o mundo quase acabou. Encontrou Laura na sala, espanando com delicadeza uma estante antiga. Parou 2 passos antes, como se houvesse um portal invisível. Ela se virou e o encontro de olhares dessa vez não trouxe constrangimento. Trouxe uma espécie de pacto. Ele dormiu bem, disse Ricardo, num tom de notícia boa. Ainda bem, ela sorriu. Hoje o dia merece ser leve. Ele se ajeitou, procurando a palavra certa. Quero te agradecer direito. Laura abaixou o espanador. Não precisa. Ele cortou com gentileza. Você salvou a vida do meu filho. Nada que eu diga vai alcançar. Mas eu gostaria de fazer algo concreto. Um aumento, Ele procurou categorias conhecidas. Benefício, um bônus. Ela sorriu sem ironia. Dinheiro resolve muita coisa, mas não tudo. O que seria tudo? Laura respirou uma brisa longa. Respeito e confiança. Deu de ombros, numa humildade que não pedia desculpas. O resto a gente conversa. Ricardo ficou mudo por um segundo. Era raro alguém lhe entregar respostas que não pareciam negociáveis. Respeito e confiança. Tão simples que parecia sofisticado. Ele assentiu. Terá os 2. E o orgulho se exercitou sem quebrar. Se for confortável para você, quero que aprenda os protocolos com a enfermeira. Eu quero que, se houver qualquer emergência, ninguém aqui duvide do que você sabe fazer. Laura concordou. Era reconhecimento sem holofote. Era o tipo de gesto que não cabe em planilha, mas move todo o edifício. O dia então seguiu, e com ele vieram as consequências invisíveis de todo fato público. O grupo de mensagens dos funcionários fervia discretamente. Havia quem escrevesse: a Laura é uma heroína. Havia quem respondesse: não exagera. Havia quem lembrasse: ela é gente como a gente. Amanhã pode ser o nosso filho. E havia quem se mordesse de inveja por ver uma moça nova ganhar a deferência de um patrão. No fim da manhã, Elisa enviou uma mensagem para Ricardo. Almoço às 3h. Temos decisões. Ele não respondeu de imediato. Preferiu passar a última colherada de papinha na boca de Davi e ver o menino sorrir com a bochecha suja. Depois, sim, foi ao escritório e ligou.
O jantar do instituto está mantido. Ela começou sem dizer olá. A imprensa confirmou presença. Precisamos alinhar discursos e cuidar para que os corredores estejam discretos. Discretos? Sem empregados circulando demais, você entende. Os empregados cuidam da casa. E alguns gostam de aparecer. A pausa tinha alvo. Seria bom que a moça ficasse longe na sexta, pelo menos nesse dia. Ricardo esfregou as têmporas. Não queria travar uma batalha ali, por telefone, mas não queria, principalmente, trair algo que o próprio corpo começava a entender. A casa é dela tanto quanto é minha, disse escolhendo cada sílaba. E na sexta, ela estará onde sempre está, trabalhando. Elisa riu no ar, um som que não tocou nada. Você está sensível. Eu entendo. Falamos depois. Ele desligou. Aquilo não ia se resolver numa frase. Havia estruturas profundas em jogo, mas por baixo delas, outra estrutura nascia. Uma ética recente que dizia que o cuidado de ontem não seria varrido para debaixo do tapete luxuoso com a vassoura fina de sempre. À tarde, Helena chamou Laura para a copa e lhe entregou um envelope pardo. Para você. O que é? Uma carta. Ele pediu para eu dar quando você estivesse tranquila. Laura abriu devagar. Dentro, uma folha de papel de carta simples com letras inclinadas, masculinas, poucas linhas. Laura, não encontrei gesto suficiente hoje de manhã. Então fica por escrito. Obrigado por me devolver o ar quando eu já tinha perdido. Ricardo. Só isso. Sem polígrafo, sem cifras, sem promessas. Laura guardou a carta como quem guarda uma fotografia de alma. O papel pesava leve. No fim do expediente, quando ela pegou a bolsa para ir embora, Ricardo apareceu no corredor. Usava uma camisa clara, sem gravata. O rosto dele parecia mais real assim. Posso te levar até o ponto? Não precisa, eu vou com o pessoal. Eu insisto. Desceram juntos a escadaria. O motorista já esperava, mas Ricardo preferiu caminhar ao lado dela até o portão de serviço. O jardim, naquela hora, tinha uma luz que só existe para quem decide olhar. Pararam perto das lavandas. Você tem alguém em casa? Ele perguntou, pensando no vazio que às vezes se disfarça de rotina. Tenho lembranças. Ela sorriu sem azedume. E uma mãe que mora 2 ruas abaixo e cuida de mim quando esqueço de cuidar. Imagino que hoje ela vá te abraçar mais forte. Hoje eu vou abraçar ela. Ficaram em silêncio um instante que não doeu. Davi riu de longe, no colo da enfermeira, vendo bolhas de sabão que um jardineiro fazia espalhar ao vento. A cena era tão simples que parecia invenção. Ricardo olhou para o menino e depois para Laura. O mundo anda pedindo que eu aprenda de novo, confessou, sem medo de soar frágil. Você tem sido uma professora paciente. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ela desviou o olhar para o portão. Mas se o senhor quiser aprender, o mundo agradece. Ele estendeu a mão. Não para apertos formais, para contato humano. Laura pousou a própria, sem cerimônia. O gesto não prometia nada além de respeito, e respeito ali valia como pedra fundamental. Até amanhã, Laura. Até amanhã, Sr. Ricardo. Ela saiu para a rua e o ar da cidade a recebeu com buzinas distantes, cheiro de pastel e o rumor humano que recorda o que é real. Ele voltou para dentro, e a mansão o recebeu um pouco menos fria. Davi dormiu cedo naquela noite, como dormem os que já viveram muito no mesmo dia. Helena acendeu uma vela pequena num canto da cozinha e deixou um bilhete no quadro de avisos. Casa, respira. A gratidão, a partir dali, passou a morar nos detalhes. Um copo de água colocado antes de pedirem, um bom dia que vinha do dono e não do manual. Uma porta que se abria para a passagem de quem antes esperava ser lembrado. A dúvida, porém, ainda circulava pelos corredores, gata arisca de olhos amarelados. Haveria quem tentasse alimentá-la com restos de malícia. Haveria também quem preferisse deixá-la magra até desaparecer.
Naquela noite, enquanto o relógio da sala marcava 11 horas, Ricardo saiu para o jardim sem casaco, tocou com os dedos o orvalho recém-formado e, pela primeira vez em muitos anos, agradeceu sem destinatário formal. A palavra parecia gostar de ficar no ar. Do lado de fora da grade, a cidade seguia sua prosa. Do lado de dentro, inaugurava-se um idioma entre dois mundos que, por um instante, tinham aprendido a se entender. O dia seguinte amanheceu com uma estranha tensão pairando sobre a mansão Montenegro. Do lado de fora, os jardins eram regados como sempre. O som da fonte de mármore continuava a preencher o silêncio com seu borbulhar constante, e o cheiro de café fresco escapava da cozinha. Mas dentro da casa, cada olhar parecia carregado de algo a mais. Murmúrios circulavam entre corredores e portas semiabertas, e Laura percebeu desde cedo que havia se tornado o centro de conversas que não terminavam diante dela. Quando entrou no hall principal, espanador em mãos, sentiu o peso das atenções sobre seus passos. As funcionárias mais antigas, acostumadas a medir as novidades com desconfiança, cochichavam baixo demais para ser entendido, mas alto o suficiente para ferir. Uma delas, com expressão enviesada, resmungou: "Heroína de ocasião." Laura fingiu não ouvir. O episódio do dia anterior ainda pulsava no corpo dela, como se tivesse acontecido há minutos. Cada vez que fechava os olhos, via o rostinho vermelho de Davi, o silêncio sufocante e a súplica em seu coração. Depois, o alívio, o choro libertador e os braços de Ricardo tremendo ao segurar o filho. Tudo isso era real demais para ser diminuído em palavras maldosas. Ainda assim, aquelas palavras entravam como farpas. Ricardo, por sua vez, passou a manhã no escritório da mansão. Deixara a porta entreaberta, observando por vezes o movimento no corredor. O rosto de Laura surgia aqui e ali, sempre em trabalho, mas agora envolto em uma aura que ninguém conseguia ignorar. Ele a via de longe, como se um campo invisível tivesse surgido ao redor dela depois do gesto que salvara Davi. Às 10 horas, Helena entrou no escritório com uma bandeja de café e torradas. Colocou-a sobre a mesa, mas não saiu de imediato. "Estão falando demais, Sr. Ricardo", disse, séria. Ele ergueu os olhos do notebook. "Falando sobre o quê? Sobre ela?" Helena não precisou citar nomes. Alguns dizem que a moça só quis chamar atenção. Outros juram que foi sorte. Ricardo fechou o notebook com força controlada. "Sorte?" repetiu. "Se não fosse por Laura, meu filho estaria morto." "Eu sei." Helena suspirou. "Mas boatos correm mais rápido do que verdades. E há quem se alimente deles." O silêncio pairou por alguns segundos, até que Helena completou. "Elisa está vindo hoje." Ricardo passou a mão pelo rosto. Não queria lidar com a noiva, não naquele dia, não depois de uma noite tão pesada. Mas Elisa nunca perdia uma oportunidade de se posicionar. "Quando ela chegar, vou falar claramente", disse ele. "Não admito que transformem o que aconteceu em motivo de malícia." Helena assentiu, mas em seus olhos havia a preocupação de quem já sabia que Elisa não seria facilmente dobrada. No andar inferior, Laura polia o corrimão da escadaria, quando percebeu passos firmes ecoando no mármore. Elisa surgia, impecável como sempre, salto alto, vestido claro, óculos de sol que ela retirou lentamente, como quem marca presença. O olhar percorreu a casa até se fixar em Laura, e o sorriso que abriu foi calculado, não caloroso. "Você é a moça nova, não é?" perguntou, a voz doce demais para ser natural. Laura endireitou-se, guardando o pano no balde. "Sou sim, Laura." "Ah, claro." Elisa a observou de cima a baixo, como se analisasse uma peça fora de lugar na decoração. "Ouvi falar bastante de você desde ontem." "Espero que coisas boas", respondeu Laura, tentando manter a serenidade. Elisa deu uma risadinha curta. "Depende de quem conta." O comentário ficou no ar, venenoso e leve ao mesmo tempo. Elisa subiu a escada sem se despedir.
deixando Laura com um aperto no peito. Não precisava de explicações para entender. Seria julgada por muitos que sequer sabiam o que tinha acontecido de fato. À tarde, Ricardo reuniu alguns funcionários na sala principal para esclarecer os protocolos de emergência. Davi brincava no cercadinho, com Helena ao lado, enquanto Laura permanecia discretamente nos fundos, sem querer ser o foco. "Eu quero que todos saibam", começou Ricardo, a voz firme, "que ontem minha casa quase perdeu a coisa mais importante que tenho, meu filho. E não foi por descuido de ninguém, acidentes acontecem. Mas foi graças à ação rápida da Laura que Davi está aqui hoje, sorrindo diante de vocês." Todos se entreolharam, surpresos com a menção direta. Ricardo continuou: "Não admitirei comentários desrespeitosos. Aqui dentro, todos merecem respeito, mas a partir de ontem, a Laura merece também a gratidão desta família." Laura sentiu os olhos arderem. Baixou a cabeça envergonhada, enquanto alguns funcionários balançavam a cabeça em silêncio. Mas nem todos se calaram. Uma copeira, ousada, murmurou: "Gratidão não paga as contas." Ricardo ergueu os olhos para ela, mas preferiu não responder. Sabia que palavras não mudariam corações azedos. Quando a reunião terminou, Elisa entrou pela porta, atrasada de propósito. Bateu palmas suaves. "Muito bonito, Ricardo. Um discurso quase emocionante." Aproximou-se do cercadinho e pegou Davi no colo. "Mas cuidado com quem você exalta. Nem sempre quem parece anjo é tão inocente assim." Laura ouviu as palavras como punhaladas, mas permaneceu em silêncio. Percebeu que a batalha não seria apenas contra boatos, mas contra uma mulher disposta a usar tudo a seu favor. Nos dias seguintes, o clima na mansão se tornou uma balança desequilibrada. Alguns funcionários tratavam Laura com respeito redobrado, como se realmente acreditassem que ela salvara a criança. Outros, porém, lançavam olhares atravessados, como se a julgassem por ter ultrapassado um limite invisível. Certa manhã, ao entrar na cozinha, Laura encontrou duas empregadas cochichando e rindo. Ao se aproximar, elas se calaram, mas uma delas deixou escapar: "Quem diria, a faxineira virou mãe substituta." Laura respirou fundo. Não respondeu, apenas seguiu para pegar a vassoura. Mas por dentro sentia-se esmagada. Naquela mesma noite, quando voltou para o pequeno quarto das funcionárias, encontrou Helena a esperando. A governanta segurava uma xícara de chá fumegante. "Beba, menina, vai te acalmar." Laura aceitou e desabou na cadeira. "Eles me olham como se eu tivesse feito algo errado, Helena. Eu só salvei o menino, só isso." Helena pousou a mão sobre a dela. "O problema não é o que você fez, Laura. É quem você é. Uma mulher simples que, em segundos, fez mais do que qualquer um aqui jamais teria coragem. Isso assusta." As palavras entraram fundo. Pela primeira vez desde o incidente, Laura percebeu que seu gesto não havia apenas salvado uma vida. Havia abalado estruturas invisíveis. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou Laura no jardim, regando as flores. Aproximou-se em silêncio, observando o cuidado dela ao borrifar água nas pétalas. "Eles andam falando coisas, não andam?" perguntou de repente. Laura engoliu em seco, surpresa com a pergunta direta. "Sim, senhor, mas eu não me importo." Ele franziu a testa. "Não deveria ter que suportar isso. Você não fez nada além de salvar meu filho." Laura olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas contidas. "Eu já aprendi a suportar olhares. No bairro onde cresci, era assim todos os dias. Aqui só mudou o cenário." Ricardo respirou fundo. Quis dizer algo que aliviasse aquela dor, mas percebeu que palavras não bastariam. Apenas assentiu, como quem promete em silêncio que fará mais do que discursos. Naquele mesmo dia, Elisa organizou um pequeno jantar íntimo na mansão, alegando que seria bom para recuperar a normalidade. Convidou alguns amigos próximos e exigiu que Laura fosse escalada para servir à mesa. Helena tentou interceder, mas Laura aceitou, determinada a não fugir dos olhares.
Durante o jantar, as conversas superficiais giravam em torno de negócios e viagens. Mas o assunto verdadeiro estava em cada olhar direcionado à faxineira. Elisa, em determinado momento, deixou escapar. É curioso como certas pessoas gostam de aparecer nos lugares errados, não é? As risadas dos convidados ecoaram pela sala, mas Ricardo se ergueu da cadeira. Elisa, basta. O silêncio caiu sobre a mesa. Ela fingiu surpresa, mas por dentro queimava. Ricardo prosseguiu. A Laura merece respeito, e se alguém aqui tem dúvidas sobre isso, pode se retirar. Ninguém se retirou, mas os olhares mudaram. Elisa apertou o guardanapo com força, prometendo a si mesma que não deixaria aquilo barato. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Laura chorou baixo, abraçada à carta que Ricardo havia escrito para ela dias antes. O julgamento dos olhares a feria, mas aquela folha de papel lhe lembrava que, ao menos para alguém, sua coragem não seria esquecida. E foi ali, no silêncio da noite, que ela decidiu. Não deixaria que ninguém apagasse o que tinha feito. Porque, acima de tudo, o que salvara Davi não fora sorte nem desejo de aparecer, fora amor. O dia amanheceu com um céu lavado, como se a noite tivesse esfregado as nuvens para tirar delas qualquer resto de poeira. A mansão respirava mais fundo depois do jantar tenso, mas a calmaria era apenas aparência. Por dentro, cada pessoa carregava o próprio remoinho. Laura chegou cedo. Atravessou o jardim com o avental dobrado sobre o braço e, antes de entrar, parou um segundo para sentir o cheiro das lavandas. Era um ritual secreto. Quando o coração apertava, ela encostava o nariz nas flores e lembrava da vozinha doce de sua mãe, dizendo que cheiro bom é uma forma de oração. Na copa, Helena já esperava com o bule fumegando. "Café forte hoje", disse, enchendo a caneca. De ontem a casa ficou com o ar meio torto. Laura sorriu de canto. "Não me importo com gente que precisa rir de mim para se sentir maior. Só me machuca quando brincam com o que eu sinto pelo Davi. Gente assim não sabe o que é carregar amor nas costas", Helena respondeu, ajeitando o avental. "O mundo é pesado, mas amor é o único peso que a gente escolhe." Tomaram o café de pé em silêncio confortável, até que Helena pousou a caneca e chamou. "Vem comigo, quero te mostrar uma coisa." Foram até a lavanderia. O piso ainda guardava o brilho de sabão do dia anterior. Helena abriu uma gaveta antiga, de madeira escura, e tirou uma caixinha de lata amassada nos cantos. "Quando cheguei nesta casa, há 22 anos, eu me sentia invisível", contou. "Guardava minhas lembranças aqui para não esquecer quem eu era. Agora quero que essa caixinha guarde algo seu. Alguma coisa que te lembre porque você fica de pé quando o mundo tenta te dobrar." Laura ficou muda. A caixinha tinha o tamanho exato da fotografia plastificada que ela carregava na bolsa. O coração dela entendeu antes das mãos. Abriu o zíper, pegou a foto de Clara, um sorriso de gengivas, 2 Maria Chiquinhas incompletas, e a colocou ali dentro, com a delicadeza de quem deita um bebê no berço. "Obrigada, dona Helena." "Aqui não tem dona." Helena sorriu. "E não guarda só para se esconder, guarda para lembrar." De vez em quando abre e respira. A porta da lavanderia ficou entreaberta, e foi assim que Ricardo passou e viu as duas, a caixinha, a foto, o gesto. Não entrou. Ficou parado no corredor por 2 segundos, que pareceram longos demais para uma manhã de trabalho. Não queria invadir o sagrado de ninguém, mas percebeu que aquele pedaço de papel dizia mais sobre Laura do que meses de conversa poderiam dizer. No escritório, Ricardo tentou mergulhar nos relatórios, nas planilhas, nas pautas do jantar de patrocinadores. A cabeça, porém, insistia em voltar ao corredor, à fotografia, ao jeito como Laura segurava a lembrança, como se fosse brasa e água ao mesmo tempo. Tocou a moldura que ficava sobre sua mesa, a foto de casamento com Marina, e sentiu a pele esquentar sob a madeira. Ele vinha evitando esse gesto havia semanas. Tocar aquela moldura o levava a uma estrada de perguntas que preferia adiar. Desta vez, não desviou.
Bateu na porta, uma batida breve. Posso? A voz de Helena apareceu, sempre no tempo certo. O senhor tem 1 minuto? Ele assentiu. Não sou de me meter, ela começou. Mas hoje vi uma coisa que talvez o senhor devesse saber. A Laura colocou a foto da filha numa caixinha minha. A menina se chamava Clara. Partiu cedo. É por isso que ela teve coragem naquele dia. O corpo lembra antes da cabeça. Ricardo empurrou a cadeira para trás, encostou. Obrigado, Helena. E tem outra coisa. A governanta continuou. A Elisa está ligando para fornecedores e pedindo lista de circulação de funcionários para a noite do jantar. Se o senhor acha que isso é para organizar, talvez seja, mas organização não começa proibindo quem carrega a casa nas costas. Ele sentiu uma fisgada no maxilar. A palavra circulação soou como cerca elétrica. Eu cuido disso. Helena assentiu de leve e saiu, deixando atrás de si um fio de perfume de sabonete. Ricardo ficou sozinho com a moldura e com a decisão que vinha adiando há meses, perfurar o asfalto do passado e olhar o que havia por baixo. Abriu a gaveta e tirou uma caixa de madeira lisa. Dentro, cartas de Marina em papel de gramatura grossa, cheirando a lavanda, a mesma que Laura cheirava no jardim. Pegou uma, quase ao acaso. R. E se a vida insistir em ser maior do que nossa força, promete que você vai pedir ajuda. Promete que não vai transformar a casa em bunker. A casa é para respiro, não para trincheira. Ricardo fechou os olhos. O bunker estava levantado, pedra sobre pedra, desde o dia em que o parto dera errado e Marina não voltara. O bunker tinha fama de eficiência. Ele chamava de protocolo. O mundo chamava de frieza. Talvez fossem as mesmas coisas com nomes mais educados. Guardou a carta, levantou-se e desceu as escadas. Laura estava na sala de estar, esfregando com esmero a prata antiga. O metal devolvia um brilho que não era dela, mas ela se sentia parte do rebrilho. Ricardo parou a 2 passos, respeitando aquele metro de distância que aprendemos com os trens lotados. Laura, senhor, queria te pedir uma coisa. Na verdade, queria pedir um favor e dar uma tarefa ao mesmo tempo. Ela ergueu os olhos curiosa. Fale. Hoje, depois do almoço, se você puder, gostaria que me acompanhasse até o galpão do antigo hospital infantil, no bairro São Miguel. É onde estamos montando o instituto. Quero que veja. Quero que me diga o que não está nos nossos mapas. Laura piscou devagar, como quem recebe um convite que pesa diferente. Eu posso, sim. Ótimo. Ele inspirou. E à noite, se você topar, queria te ouvir. Não sobre ontem, sobre antes. O sobre antes pousou com doçura e peso no peito dela. O impulso primeiro foi recusar. Mas as mãos aprenderam que negar conversa é também negar cura. Tá bom. Aceitou simples. O galpão do antigo hospital ficava numa rua com árvores cansadas, que ainda assim insistiam em dar sombra. O portão verde tinha um cadeado novo e tinta gastando nos cantos. Dentro, paredes com manchas de infiltração, cheiro de mofo combatido, salas sem janela suficiente, um corredor estreito que parecia ter sido desenhado para pessoas mais miúdas. Ricardo mostrava croques, apontava pontos de luz, ia dizendo, aqui triagem, ali sala de amamentação, acolá observação. O arquiteto falava do fluxo, o engenheiro da carga estrutural. Laura, calada, caminhava sentindo o chão, como quem cumprimenta a história dos lugares com a sola do pé. O senhor vai usar esse corredor para as mães aguardarem? Ela perguntou, parando em frente ao estreito. Era a ideia. Por quê? Porque corredor estreito prende choro. Ela olhou para cima. E sem janela o ar fica viciado. Mãe com bebê no colo precisa de parede que não espreme a culpa. Se der para abrir aqui, ó... Apontou uma parede externa. Uma janela baixa, elas respiram junto com o prédio. O arquiteto abriu a prancheta mental. Dá, sim. Colocamos 2 janelas horizontais. E um cantinho com cadeira firme, não muito macia. Laura prosseguiu. Macia demais, atrapalha a pega do peito.
Cadeira dura machuca, uma no meio, e água à mão que não precise pedir. Pedir água com o peito de fora é humilhação. Ricardo a olhava com uma atenção que não era cortesia, era aprendizado. Os engenheiros anotavam. A cada observação, ele via o instituto se deslocar alguns centímetros na direção certa. E se tiver como colocar um quadro com instrução simples, com desenho mesmo, ela completou. Ajuda quem não lê. Tem muita mãe que finge que entendeu para não passar vergonha. Quando saíram, o sol da tarde parecia mais útil. Ricardo se sentia menos dono e mais aluno. Laura, por sua vez, percebeu um tipo de alívio. Usar a dor para evitar dores futuras encaixava as coisas num trilho novo. Obrigado, disse ele. Você me deu uma lista que ninguém com diploma me daria. Diploma ensina muita coisa. Ela sorriu. Mas quem aprende no colo precisa falar também. Voltaram à mansão com cheiro de obra grudado nas roupas. Helena apareceu com limonada e bolachas, como quem sabe a hora exata do repouso. Elisa ligou, avisou para Ricardo. Disse que vem mais tarde para alinhar postura da equipe no jantar. Ricardo assentiu e, antes que a tarde se dissolvesse, chamou Laura ao escritório. Senta, ele indicou a poltrona baixa. Quando eu disse sobre antes, eu queria te ouvir do jeito que você puder. Não estou pedindo ficha. Só como foi? Laura olhou para as próprias mãos. O cheiro da lavanderia de casa subiu do chão como lembrança. Falou olhando para uma linha invisível na parede, porque às vezes encarar olhos torna as palavras pesadas demais. A Clara nasceu numa noite de chuva. Eu tinha 19. A maternidade estava lotada, e eu fiquei num corredor com uma coberta fina. Ela veio pequenininha e chorou pouco. Quase não mamava. Eu pedi ajuda. Disseram que era manha de primeira mãe. Um riso curto, seco. Voltei para casa com um panfleto ensinando posições. 3 dias depois, ela parou de mamar de vez. A boca dela parecia cansada. Levei no posto, a pediatra deu vitamina, mandou observar. À noite, febre. No outro dia, internação, pneumonia. A voz falhou, mas ela seguiu. Eu ficava sentada numa cadeira dura, com medo de dormir, e ela faltar ar sem eu ver. Teve um dia que ela faltou. Eu chamei. Demoraram. Quando vieram, já era tarde. Eu fiquei procurando onde eu errei. Foram anos perguntando. Até que um dia eu entendi que não era sobre erro. Era sobre falta. Falta de ouvido, falta de janela, falta de água, falta de gente. Eu aprendi ali como um corpo pequeno fica pesado na hora de ir para casa sem ele. Aprendi também que quando vejo boca de criança ficando roxa, meu corpo anda antes da minha cabeça. Houve um silêncio claro, desses que não afogam. Ricardo abaixou a cabeça. A palavra falta reabriu em si fendas que ele cimentara com excesso de controle. A Marina, ele começou pela primeira vez puxando o nome sem ranger. Era mais leve do que eu conseguia ser. No dia do parto, tudo parecia sob controle. Até não estar. Eu estava no corredor de terno preenchendo formulários. De repente vieram os médicos com frases que não cabem em nenhum formulário. Eu quis comprar tempo, comprar sangue, comprar Deus. Nada. Voltei para casa com um bebê e um fantasma. O fantasma era minha incapacidade de salvá-la. Então comecei a organizar tudo. Rotinas, protocolos, pessoas. Fui ficando melhor em planilha do que em pedir ajuda. Ele passou as mãos pelo rosto. Quando vi você com o meu filho nos braços outro dia, meu corpo quis gritar solta. Não porque você não soubesse, porque eu tive medo de reviver a cena de perder. E ali a voz embargou. Eu nunca tinha dito isso. Para ninguém. Laura ergueu o olhar. Havia uma humanidade recém-nascida no homem à sua frente. Não o do terno, nem o do discurso, mas o que admite que não dá conta. O Senhor deu nome para a sua trincheira, disse, sem julgamento. Eu também dei. A minha se chama Se Eu Não Fizer, Ninguém Faz, e às vezes eu esqueço de pedir colo. Ele riu baixinho, um riso que lavou as bordas dos olhos. Talvez a gente aprenda junto. Talvez. O interfone tocou. Helena entrou.
certa de que não estava interrompendo algo que não pudesse ser pausado. A Elisa chegou. Disse que é rápido. Ricardo enrijeceu os ombros. Laura levantou-se, recolheu a própria história e aguardou como quem dobra uma roupa limpa. Obrigado por me ouvir, disse ela. Eu que agradeço por me ensinar, respondeu ele. Na sala de estar, Elisa já estava de pé, tablet na mão, postura de gerente. Cumprimentou com um beijo no ar e foi direto ao assunto, deslizando os dedos pela tela. Então, logística do jantar, entrada pela lateral, fotógrafos no hall, jornalistas no pátio interno, nada de improviso. Olhou para Ricardo. E preciso que você aprove este documento. Circulação de funcionários. É simples. Determinados ambientes, certas horas, eu não quero ninguém atravessando. Sobretudo calculou o golpe. A Laura. Ricardo respirou devagar, como quem conta até um número que só serve para dizer: eu não vou perder o prumo. Não. Elisa piscou incrédula. Madame, como não? Não vou assinar nada que discrimine funcionário. A casa vai seguir funcionando e a Laura vai trabalhar onde sempre trabalhou. Ricardo, você não entende. Os anéis dela tilintaram. Essa menina está chamando atenção. As pessoas já comentam. É por sua imagem. Pense na imprensa, nos patrocinadores, no discurso. Pense em Davi. Eu estou pensando no Davi, ele disse sem elevar a voz. E em que tipo de casa eu quero que ele ache quando crescer? Não quero uma casa que humilha quem cuidou dele. Prefiro reportagens ácidas a criar um filho dentro de um mapa de proibições. Elisa segurou o tablet, como quem agarra um colete salva-vidas. Então é assim? Você escolhe uma faxineira e me expõe? Eu escolho a decência. Ricardo sustentou. E se isso te expõe, talvez não seja por minha causa. Ela riu curto, um som de metal batendo em vidro. Guardou o tablet na bolsa, endireitou o ombro. Eu tinha uma reunião. Agora tenho outra. Boa tarde. Saiu com um salto marcando passos pontuais no mármore. Ricardo ficou na sala por um minuto, olhando a própria mão vazia. Não sentiu vitória. Sentiu o peso calmo de ter dado o passo que precisava dar. No fim do dia, a mansão parecia mais transparente. Os funcionários cochichavam menos, talvez por respeito, talvez por prudência. Laura passou pela copa e encontrou sua caixinha de lata sobre a mesa, aberta. Dentro, além da foto de Clara, havia um papel dobrado. Reconheceu a letra de Helena. Quando doer, abre. Quando abrir, respira. Quando respirar, segue. Ela sorriu, guardou junto da foto e levou a caixinha para o armário mais alto da lavanderia. Tinha a impressão de que a casa inteira mudava de cheiro quando alguém escolhia não humilhar. Na despedida, Ricardo apareceu no corredor com Davi no colo. O menino batia palminhas tortas, consolidadas em alegria. Laura se aproximou, ajeitou o gorro que escorregava. Até amanhã, campeão. Davi fez um som que parecia dada. Os dois adultos riram da coincidência simples. Laura, chamou Ricardo, antes que ela atravessasse o portão. Sobre o jantar, eu quero você por perto. Não para servir taças e se esconder, para estar. Se alguém estranhar, manda falar comigo. Eu vou trabalhar como sempre. Ela respondeu firme. Mas obrigada por não me esconder. Ele assentiu. Era isso. Pararam de esconder o que importava. A sexta-feira nasceu com cheiro de verniz novo. Desde cedo, a mansão Montenegro se mexia como um organismo em preparação. Caminhões descarregavam arranjos, garçons testavam trajetos com bandejas vazias, cabos de luz cruzavam o chão como rios elétricos. Helena coordenava o entra e sai com prancheta na mão, o coque firme e a paciência em dia. Laura acordara mais cedo que o costume, passara a roupa de uniformes extras, conferira a copa, alinhara taças. O jantar do instituto seria naquela noite, e por trás de toda a formalidade, a casa estava de dedos cruzados para nada dar errado. Ricardo circulava sem gravata, olhos atentos aos detalhes que importavam. A passagem do berço portátil para uma ala mais silenciosa, o volume da música teste, a rota da imprensa pelo jardim.
De vez em quando, parava diante do espelho do hall e ensaiava a respiração, como quem busca uma frequência menos armada para atravessar o dia. Elisa não aparecera pela manhã. Mandara mensagens curtas à assessoria, despachara com a equipe de decoração, dera instruções por telefone e prometera chegar no fim da tarde com os convidados que importam. O modo como escreveu "importam" ficou latejando na cabeça de quem leu. Laura, por sua vez, tinha o coração dividido entre a listinha de tarefas e a vontade de olhar Davi a cada 10 minutos. Na hora do lanche, entrou de mansinho no quarto do menino, que brincava no tapete com um cubo de borracha e uma girafinha de madeira. Sueli, a enfermeira, ajeitava uma pilha de fraldas ao lado. 5 minutinhos, posso? Perguntou Laura, quase sussurrando. Claro, respondeu Sueli sorrindo. Ele já procurou sua voz 2 vezes hoje. Laura se aproximou. Davi ergueu os braços, aquele pedido sem gramática que acerta direto. Ela o pegou no colo, sentiu o peso bom, encostou o nariz no cabelo fino e fechou os olhos por 1 segundo. Era como mergulhar num lago claro. Quando pousou o menino de volta, ouviu a casa chamá-la pelo nome das tarefas. Voltou ao mundo comum com o coração aquecido. No meio da tarde, Helena apareceu na copa com uma caixa de madeira nas mãos. Pequena e antiga, a tampa ornamentada com arabescos. Abriu com cuidado, como quem abre memória. Isso aqui é o relógio de bolso do pai do Sr. Ricardo, explicou a equipe. Ele pediu para deixar sobre o aparador, ao lado das fotos do Instituto, para a imprensa registrar. Simboliza o tempo que agora é dedicado a outra coisa além de negócios. A peça era bonita de um jeito masculino. Prata escurecida, ponteiros finos, tampinha que se abria num clique satisfeito. Helena colocou sobre o aparador, entre a fotografia de Marina sorrindo com flores e uma imagem impressa do galpão que se tornaria o Instituto Elisa Enana. Passou um pano macio, conferiu o ângulo, deu 3 passos para trás e assentiu para si. A tarde correu no compasso de ensaios. Laura checou guardanapos, alinhou pratos, treinou 2 rookies recém-contratados para o serviço. No meio disso, percebeu olhares diferentes do habitual. Não os de desconfiança crua do início, mas um tipo de exame. É aquela, diziam as pupilas. A que salvou. Alguns vinham com respeito, outros com curiosidade, que não sabia onde pôr as mãos. Laura respirou. Não daria palco para fantasma. Trabalharia como sempre. Pouco antes das 6, Elisa chegou. Vestido de seda creme, cabelo preso com delicadeza estudada, pulseiras finas, perfume caro que entrava nos cômodos antes dela. Trazia consigo 2 pessoas, um assessor alto, Camilo, e uma mulher jovem de blazer estruturado, Ana Beatriz, que cuidaria das redes sociais do evento. A moça ergueu o celular e, sem pedir, testou ângulos da escadaria, filmou a mesa posta, passou pelo aparador, deteve-se no relógio de bolso. Perfeito, disse, para ninguém, enquanto registrava. Patrimônio afetivo. A internet ama isso. Elisa fez um gesto afirmativo no ar e chamou Laura com um dedo. Preciso que você e mais 2 fiquem só na ala externa. Disse como quem comunica uma decisão técnica. Dentro, o serviço principal fica com os garçons do buffet, entendeu? Podemos revezar, respondeu Laura, profissional. A copa interna é minha responsabilidade. Hoje não, cortou Elisa, macia de propósito. Hoje a responsabilidade é outra. O tom educado veio embrulhado numa ordem que pretendia afastá-la do salão principal. Laura percebeu. Antes de responder, Helena surgiu a tempo de cobrir o flanco. A Laura coordena a copa, disse, firme, e o Sr. Ricardo já me passou a escala. Elisa sustentou o olhar por 2 segundos, depois sorriu curto. Ótimo, então façam como ele quer. Virou-se e o salto cravou no mármore como ponto final. As 7 bateram. Convidados chegaram em fileiras elegantes. Médicos, empresários, jornalistas de programa matinal, 2 atrizes da novela das 8.
Ricardo os recebeu no jardim com cumprimentos sinceros. Helena coordenava a sinfonia de portas e bandejas. Sueli vigiava Davi no andar de cima, longe do barulho, longe da possibilidade de resfriado de madrinha. Laura orbitava, invisível e essencial. O discurso de abertura seria às 8. Enquanto os convidados ocupavam seus lugares, Ricardo passou pelo aparador e, num gesto silencioso, tocou a foto de Marina, o relógio do pai, a imagem impressa do instituto. Uma pequena oração sem nome. Olhou em volta e procurou com os olhos. Laura estava à esquerda, conferindo as taças. Ele assentiu na direção dela. Foi o suficiente para ela se sentir parte da cena, e não um apêndice. Foi então que as placas de chão começaram a ranger, daquelas que anunciam que algo se soltou em algum lugar. O primeiro sinal foi discreto. Ana Beatriz, a moça das redes, saiu da sala com o celular colado ao ouvido, falando baixo demais para ouvir e rápido demais para ser assunto banal. Camilo, o assessor, trocou mensagens numa frequência urgente. Elisa, de canto, acompanhava com o rabo do olho. O segundo sinal veio em forma de notificação. O celular de um garçom vibrou, ele leu a mensagem e arregalou os olhos. Mostrou para outro, que mostrou para a copeira, que mostrou para um jornalista, que mostrou para um influenciador ali presente. Em minutos, o rumor atravessou o salão como cheiro de queimado. Escândalo na mansão Montenegro. Relicária de família some às vésperas de jantar. Funcionária é suspeita. O post vinha do perfil Sociedade em Segredos, um tipo de coluna que mistura fofoquinha com veneno de rua. A foto que ilustra, o aparador com a foto de Marina e o relógio, só que sem o relógio. A legenda dizia: nossa equipe recebeu denúncia e imagem exclusiva. A peça teria desaparecido poucos minutos antes da chegada de convidados. Uma funcionária recém-contratada teria sido vista próxima ao local. Em atualização, os olhos procuraram o aparador. O relógio estava lá, intacto, mas o post não mostrava o agora. Mostrava uma captura de minutos antes, de um ângulo que sugeria ausência. E a frase funcionária recém-contratada era uma flecha sem nome, mas com endereço. Que absurdo! Murmurou Helena, aproximando-se do móvel, conferindo o relógio com a mão. Está aqui. Está assim, disse Laura num fio de voz. Mas vão apontar enquanto o relógio ainda não saiu do lugar. Ricardo chegou logo depois, avisado por 3 pessoas ao mesmo tempo. Leu a manchete, cerrou a mandíbula. Girou o corpo num movimento de radar e encontrou na periferia do salão 2 figuras de terno escuro e expressão oficial, policiais. A portaria os deixara entrar porque a denúncia era grave. Boa noite, Sr. Montenegro, disse a policial, uma mulher de cabelos presos que sabia onde pisava. Recebemos uma notificação anônima a respeito de um possível furto de objeto de valor sentimental. Procedimento padrão em eventos de alto fluxo. Precisamos verificar. O objeto está no lugar. Ricardo aponta. Caíram numa armadilha de internet. Ainda assim, respondeu a policial, sem arrogância. Precisamos registrar, constatar e, se o senhor permitir, conversar com a equipe. Helena abriu caminho, sentindo a temperatura cair 2 graus. Elisa aproximou-se com um sorriso de foto, oferecendo ajuda que não fora solicitada. Posso providenciar uma lista com todos os nomes, horários, setores, disse, pronta para parecer prestativa. E, claro, existe uma funcionária nova. Ricardo cortou, sem rudeza. Lista, sim. Sugestões de suspeitos, não. A policial assentiu. Retirou do bolso um caderninho, apontou o celular para um clique do aparador e registrou. Objeto no lugar, às 19h56. Ainda assim, perguntou o óbvio. Quem teve acesso a esta ala nas últimas 2 horas? Helena respondeu. Ela mesma, Laura, 2 garçons, Camilo, a moça das redes, uma florista de último minuto, Elisa e o próprio Ricardo.
A policial, educada, pediu que conversassem rapidamente, um por vez, em sala reservada. Era procedimento. Ricardo concordou, desde que não paralisasse o jantar. Faríamos sem espetáculo, garantiu a policial. Nosso interesse não é noticiar, é evitar que outros façam isso por nós. Laura foi chamada primeiro. Entrou na biblioteca, sentou-se à frente da policial, as mãos no colo. Não tremiam. A injustiça se aproxima primeiro pelo estômago. Quando encontra o mesmo vazio, tenta subir para os olhos. Laura respirou. Seu nome? Laura da Silva. Função, copa e apoio de salão. Estava perto do aparador várias vezes. É a rota para a copa. Mexeu no objeto? Não. Tem algo a declarar? Sim. Ela pensou em ser curta. Escolheu ser inteira. O relógio foi colocado pela dona Helena às 4h30. Vi. A moça das redes gravou stories aqui por volta das 5. O assessor, Camilo, passou 2 vezes, conferindo o ângulo da foto de Dona Marina. A dona Elisa perguntou se o relógio não ficaria melhor mais ao centro. Fez uma pausa. Eu nunca tocaria nessa peça. A policial a observou. O olhar treinado para microfissuras. Não as encontrou. Agradeceu e Laura saiu de volta ao mundo. Helena entrou, falou com assertividade. Os garçons falaram. Sueli, se chamada, confirmaria horários, mas ficou no andar de cima, protegendo Davi do caos. Camilo entrou com a verborragia dos que acreditam que palavras bastam. Orientou isso, ajustou aquilo, achou imprudente que certas pessoas circulassem. Ana Beatriz teve a frieza dos jovens acostumados a contar o mundo com filtros. Gravou, fotografou, postou no perfil oficial da marca instantes emocionantes. Negou qualquer envolvimento com a coluna de fofoca. Elisa disse o que sempre diz. Quero ajudar. E, ao mesmo tempo, plantou pedrinhas na estrada. Enquanto as conversas aconteciam, o salão seguia seu balé. Ricardo fez seu discurso lembrando o porquê do instituto, citando nomes de gente que molha planta sem esperar foto, agradecendo quem moveu paredes e abriu janelas no velho galpão de São Miguel. Falou da dor sem fazer dela vitrine. Quando citou os olhos atentos que me ensinaram a ver o que não estava nas planilhas, olhou para Laura. Alguns convidados acompanharam o movimento com sobrancelhas arqueadas. Outros aplaudiram mais forte do que a etiqueta considera elegante. A injustiça, no entanto, ainda tinha cartas. Às 20h37, o perfil Sociedade em Segredos postou novo conteúdo. Um vídeo curto, câmera tremida, ângulo baixo, mostrando uma mão feminina aproximando-se do aparador e cobrindo o relógio com um pano para polir. A legenda marcava: seria zelo ou distração conveniente. O detalhe que prendeu a atenção: pulso com um elástico vermelho. Os comentários explodiram. É a faxineira. Sei não. Isso tem cara de armação. Coisa de milionário para aparecer. Defendo a moça. Laura sentiu o chão afundar sob os pés por um segundo. Aquele elástico vermelho poderia ser dela. Usava no cabelo no expediente. Também poderia ser de outras 4 mulheres na casa. A qualidade do vídeo era propositadamente ruim. O suficiente para acusar, insuficiente para absolver. Helena apertou o ombro de Laura, ancorando. Não respira pela metade, disse a governanta baixinho. Se for covardia, cai sozinha. Ricardo recebeu o vídeo no celular pela própria policial, que foi direta. Preciso que o senhor preserve as imagens internas e externas. Vamos comparar. E, por procedimento, vou pedir autorização para checar armários da equipe. Com testemunhas, completou Ricardo. E sem humilhação. Sempre. Elisa, como se previsse todos os movimentos, apareceu com uma chave que não era dela. Posso agilizar o acesso aos armários? Ofereceu, doce. A transparência vai nos salvar. Ricardo a olhou como quem olha um copo com água turva. Antes que ela avançasse, Helena tomou a frente. Eu acompanho. 2-2. Porta fechada. Sem plateia. Começaram pelos armários da copa.
O de Laura era simples, um casaco surrado, um par de tênis, uma garrafa de alumínio, a caixinha de lata que Helena havia dado. Laura a pegou com cuidado, mostrou o conteúdo. A foto de Clara e o bilhetinho. Quando doer, abre. A policial inclinou o rosto, respeitosa. Fechou a caixinha com as próprias mãos, devolveu. Obrigada. No armário ao lado acharam um pano de microfibra bege, limpo, com pontinhos prateados de poeira de metal. Poderia ter vindo de qualquer polimento. Poderia ter limpado o relógio de bolso. O armário era de Camilo, o assessor. Ele, porém, jurou que mantinha ali panos de emergência para fotos. Produção tem desses truques, disse sem corar. No armário de Ana Beatriz, a moça das redes, havia anéis de cabelo coloridos, inclusive um elástico vermelho idêntico ao do vídeo. Ela riu. Elástico é tipo moeda de R$1. Todo mundo tem. Helena ia marcando em planilha mental o que valia e o que era distração. A policial anotava no caderninho e pedia que ninguém se afastasse antes de finalizar. Lá fora, os brindes tiniram. Influenciadores posavam diante do painel do instituto. Ricardo sorria para fotos, mas os olhos voltavam para dentro a cada 2 minutos. Davi dormia no andar de cima, alheio ao circo que os adultos montam para si. E foi quando a injustiça decidiu convocar seu trunfo mais antigo, a humilhação pública. Às 21h10, 2 conselheiros tutelares chegaram à mansão. Uma nova denúncia anônima indicava exposição indevida de lactente a riscos desnecessários, anexando o vídeo da amamentação de dias atrás, editado e fora de contexto, sob a legenda: funcionária ultrapassa limites com criança de família rica. Até onde vai a intimidade? Helena fechou os olhos por um segundo, como quem recolhe o corpo antes do impacto. Vamos recebê-los com respeito, disse Ricardo, com a voz que usa papéis firmes. Eu explico. Os conselheiros foram profissionais, sem apetite por espetáculo. Sentaram com Ricardo e Helena, pediram a versão, ouviram, pediram para subir para ver o quarto do bebê. Encontraram Davi dormindo num ambiente limpo, temperatura adequada, enfermeira presente. Desceram com um relatório de visita técnica assinado, anotando condições adequadas, nenhuma irregularidade constatada. A injustiça levou uma canelada discreta. Elisa, ainda assim, sussurrou ao ouvido de um colunista: não há fogo sem fumaça. A frase saiu voando para grupos de WhatsApp, como saem as frases que não têm dono. Na biblioteca, a policial terminou de colher depoimentos. A análise preliminar das câmeras internas mostrava uma coisa. Às 17h03, alguém passou um pano pelo aparador, cobrindo por segundos a visão do relógio. A câmera não pegou o rosto. Pegou apenas um blazer estruturado claro. Camisetas de uniforme azul passavam ao fundo em outros horários. O registro do portão mostrava Ana Beatriz entrando às 16h58 com uma mala de rodinhas. O registro do serviço mostrava Camilo 4 vezes, sempre com pressa. O registro da Copa mostrava Laura de avental às 16h40, colocando uma bandeja de doces sobre uma mesa auxiliar. Nada conclusivo. O vídeo exclusivo da coluna pelo ângulo parecia ter sido filmado de dentro da casa e não pela rua. Alguém muito próximo. Não vou fechar nada hoje, disse a policial honesta, mas já dá para dizer o óbvio: o relógio não sumiu. E o vídeo foi fabricado para sugerir o que não houve. Amanhã retorno para levar as imagens completas. Por ora, peço que ninguém mais compartilhe conteúdo da coluna. Isso só alimenta. Helena, pragmática, agradeceu. Laura agradeceu com os olhos. Ricardo agradeceu com o corpo inteiro, que largou um pouco a armadura. Mesmo assim, a noite não terminou em paz. O julgamento dos olhares não se alimenta de veredito, e sim de insinuação. No salão, murmurava-se: a polícia veio, foi nada, a noiva está abatida, o patrão defendeu a moça, tem coisa aí. Elisa circulava com um sorriso cansado que dizia: eu avisei. Camilo colava nela como sombra eficiente.
Ana Beatriz filmava planos fechados de taças, recortes de flores, o texto gratidão em fonte cursiva e, entre um story e outro, respondia mensagens com velocidade de quem joga um jogo paralelo. Laura fez o que sabia fazer. Trabalhou. Em um momento, no corredor que levava aos lavabos, foi interceptada por uma convidada com perfume agridoce. "Você é a menina, né?" disse voz sem filtro. "A que ama demais o filho dos outros." Laura inspirou fundo. Em outro tempo, teria engolido a frase. Ali, escolheu o mínimo necessário. "Eu sou a que cuida quando é preciso." Saiu sem esperar resposta. No fim daquele corredor, quando achou que iria se desfazer num canto, encontrou Ricardo. Não falou. Ele também não. O silêncio que fizeram juntos foi uma ponte. "Obrigado por ficar", disse ele por fim. "Eu fico porque tenho onde", ela respondeu. A banda atacou uma música bonita na área externa. O brinde final aconteceu com luz morna e palavras sinceras sobre o Instituto. As fotos oficiais registraram o melhor ângulo do que deve durar: trabalho, gente, concreto e janela. A injustiça ficou registrada em backstage, como mancha de vinho que um dia será esfregada até sair. Quando o último convidado foi embora, a casa colapsou num suspiro. Helena mandou cada um para sua cama com a autoridade maternal que salva no limite. Laura ficou por último, apagando luzes, checando torneiras, conferindo a tranca do portão lateral. No hall, parou diante do aparador. O relógio de bolso ali, intacto, refletia um pedacinho do seu rosto cansado. Ela abriu a tampinha apenas para ouvir o clique. Fechou de novo. O tempo, afinal, continuava andando, apesar de tudo. Ricardo apareceu, sem paletó, camisa dobrada até os antebraços, o cansaço bonito dos que deram o corpo a um dia difícil. "Vamos encerrar por hoje", disse, num tom que era convite para repouso. Laura assentiu. Caminharam lado a lado até a porta do serviço. No céu, as estrelas faziam aquilo que mais sabem fazer: estar. "Amanhã a policial volta", ele informou. "Vamos entregar tudo. Eu vou falar com a coluna. Nem que seja para processar. Faça o que for certo", ela respondeu. "O resto, a precisão da vida resolve." Ele sorriu, sem torcida por frases bonitas. "A precisão da vida, gosto. É quando o compreensível não é suficiente e o necessário vem", explicou, como quem oferece um pedaço de pão antes de dormir. "Obrigado por não ter quebrado", disse ele. "Eu me quebro", ela riu de si. "Só aprendi a colar enquanto ando." Ficaram um segundo a mais do que a etiqueta permite. Não havia romance estampado. Havia respeito teso, fio esticado que ainda ia virar laço. Davi choramingou no andar de cima. Os dois olharam para o teto ao mesmo tempo e riram do reflexo. "Boa noite, Laura." "Boa noite, senhor Ricardo." Quando a porta fechou, o corredor respirou. Do lado de fora, Laura segurou a caixinha de lata dentro da bolsa e a sentiu morna, como se guardasse brasa. Do lado de dentro, Ricardo encostou a testa na madeira por um instante, como quem pede ao mundo 20 minutos a mais de coragem para o dia seguinte. A injustiça, naquela noite, parecia ter vencido o placar da internet. Mas a casa aprendera uma lição nova. A manchete não dita o que é verdade entre quatro paredes. O relógio de bolso seguia no lugar, marcando o tempo do que de fato importa. E embora a humilhação tivesse tentado mudar o rumo da festa, havia algo mais alto do que o rumor, mais resistente do que o ataque anônimo. A decisão silenciosa de duas pessoas de não se deixarem dobrar. No escuro da copa, Helena deixou mais um bilhete preso com ímã na geladeira. "Amanhã, janela aberta." Era um código doméstico para dizer: ventilaremos a casa inteira e também o que pesa por dentro. Quem leu, dormiu melhor. Quem não leu, vai entender quando o vento entrar. O sábado viria com perguntas novas. Prints, notícias, versões. Também viria com a policial de caderno nas mãos, com a paciência boa dos que não se apressam para condenar. E viria, sobretudo, com um gesto que ainda faltava:
o de um coração finalmente pronto para derrubar o que ainda restava de orgulho. Mas isso, o sábado guardava como quem guarda presente para abrir diante de testemunhas certas. O sábado amanheceu sem pressa, mas a mansão Montenegro estava longe de conhecer descanso. As manchetes da madrugada ainda circulavam, agora alimentadas por blogs e perfis de fofoca, que se repetiam como eco. Funcionária suspeita de escândalo na mansão. Noite de luxo termina com polícia. E em letras mais baixas, heroína ou armação. Cada clique rendia a alguém, mas a família rendia apenas desgaste. Laura desceu cedo para a copa, como sempre. A primeira coisa que fez foi passar a mão no aparador do hall. O relógio de bolso permanecia lá, firme, como se zombasse do tumulto ao redor. Ela suspirou, ajeitou a bandeja com frutas e foi direto para a cozinha. Helena já estava com os óculos pendendo no nariz e um caderno aberto, rabiscando listas de compras que só seriam resolvidas na segunda-feira. "Dormiu?" perguntou sem erguer o rosto. "Mais ou menos", respondeu Laura, acendendo o fogo. "Minha cabeça ainda está presa no que aconteceu ontem." Helena fechou o caderno. "O mundo adora apontar dedo, mas hoje a polícia volta, e aí não sobra espaço para boato." Laura assentiu, mas o coração não se convencia com tanta facilidade. O peso da injustiça ainda latejava, principalmente porque havia rostos na casa que a observavam como se já soubessem a sentença. Às 9, a campainha tocou. Ricardo, já de camisa clara e mangas dobradas, atendeu pessoalmente. Do outro lado, a policial de cabelos presos, a mesma da noite anterior, apareceu com uma pasta grossa e expressão neutra. "Bom dia, Sr. Montenegro. Vamos encerrar o protocolo de ontem. Preciso das imagens completas e da colaboração da equipe." Ricardo a conduziu até a biblioteca. Helena organizou a sala. Laura foi chamada em seguida, junto com Camilo e Ana Beatriz. Elisa, ao ouvir o movimento, desceu com passos calculados e se sentou no sofá como se fosse parte essencial do processo. A policial colocou o notebook sobre a mesa e começou a exibir os vídeos coletados. Às 16h58, Ana Beatriz aparece entrando com a mala. Às 17h03, um vulto de blazer claro passa pelo aparador, esfrega o pano e, por segundos, o relógio desaparece do campo da câmera. Às 17h06, Laura atravessa o corredor com uma bandeja. Às 17h12, Camilo surge ajeitando a gravata. "É isso que temos", explicou a policial. "Nenhum registro de retirada do objeto, apenas de contato visual. O relógio nunca saiu. Portanto, juridicamente não há furto. Houve manipulação de imagens e divulgação maliciosa. Vamos investigar quem enviou o vídeo à coluna, mas o caso não envolve crime material contra a família." Um silêncio caiu, denso. Elisa pigarreou. "Mas não deixa de ser constrangedor, não?" Soltou, como quem joga gasolina sem acender fósforo. Ricardo respirou fundo. "Constrangedor é usar isso para humilhar quem não merece." Olhou diretamente para Laura. Ela sustentou os olhos dele, surpresa por ouvir as palavras em voz alta. A policial fechou a pasta, satisfeita. "Encerramos por aqui. Recomendação: comuniquem oficialmente que o objeto nunca saiu do lugar. A justiça não vai acusar inocentes, mas a opinião pública vocês precisam trabalhar." Ricardo agradeceu e a acompanhou até a porta. Elisa ficou no sofá, crispada, tamborilando os dedos. "Ricardo, você precisa entender que sua imagem está em jogo." Ela se levantou. "As pessoas não querem saber de detalhes técnicos, querem saber quem é confiável e quem não é." Ele virou-se devagar, firme. "Elisa, não vou sacrificar uma pessoa para proteger aparências." Ela riu, seca. "Então você prefere manchar sua reputação por uma funcionária?" "Prefiro não manchar meu caráter." O silêncio que seguiu foi tão pesado que até o tic-tac do relógio do hall pareceu alto demais. Elisa pegou a bolsa, ergueu o queixo e saiu sem olhar para trás.
No fim da manhã, Ricardo chamou Laura ao jardim. O sol batia nas folhas úmidas e o cheiro de terra molhada parecia trazer alguma esperança. Davi brincava no carrinho com uma bolinha azul, balbuciando sons que enchiam de vida o espaço. "Sente-se", disse ele, apontando para o banco de pedra. Laura obedeceu, mas manteve a postura rígida, como quem se preparava para um sermão. Ricardo ficou de pé diante dela, os braços cruzados, mas a expressão não era de acusação. Era de quem carrega palavras difíceis demais para ficarem guardadas. "Eu errei com você", começou direto. "Desde o dia em que entrou nesta casa, tratei sua presença como ameaça. Quando salvou meu filho, duvidei dos motivos. Quando te atacaram, deixei espaço para as vozes erradas falarem. Meu orgulho me cegou." Laura tentou falar, mas ele ergueu a mão. "Ontem, quando vi seu nome ser jogado na lama, percebi que era minha responsabilidade te proteger. Não apenas porque você salvou o Davi, mas porque você não merece carregar sozinha o peso da maldade alheia." Os olhos de Laura arderam. "Eu só fiz o que qualquer mãe faria", respondeu a voz trêmula. "Mas desde então parece que cada olhar me pesa, como se eu tivesse feito algo errado. E é aí que meu orgulho cai." Ricardo respirou fundo. "Porque eu deixei que te olhassem assim. Eu devia ter sido sua defesa desde o início." O vento passou, levantando folhas pelo gramado. Davi bateu palmas, sem motivo, como se comemorasse. Ricardo se aproximou um passo mais. "Eu não sei se ainda sei amar direito, Laura. Perdi a mulher que era meu chão e me escondi atrás de muros. Mas você abriu janelas que eu não queria abrir. Você me fez enxergar que não basta salvar minha imagem. Eu preciso salvar meu coração." As lágrimas de Laura escorreram, silenciosas. "Eu não queria atrapalhar sua vida", disse, quase um sussurro. "Só queria trabalhar e cuidar da minha memória. Mas, de repente, tudo virou contra mim. E eu quero virar a favor de você", ele respondeu. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Foi o espaço exato para os dois respirarem juntos, como quem aprende uma nova língua. Naquela tarde, os jornais digitais publicaram a versão oficial. "Polícia confirma, não houve furto na mansão Montenegro." A manchete não desfez os cochichos, mas trouxe alívio. Helena recortou o artigo e o colou na geladeira da copa, como quem pendura um escudo. À noite, Ricardo reuniu os funcionários no hall. Todos, da copeira ao motorista, formaram um semicírculo. Laura permaneceu ao lado de Helena, desconfortável por ser foco. Ricardo falou com a voz calma, mas firme. "Sei que muitos aqui ouviram e repetiram boatos. Sei também que a casa inteira sofreu ontem. Mas quero deixar claro, a Laura não tem nada a esconder. Ela salvou a vida do meu filho e merece nosso respeito. Quem trabalhar sob este teto terá de aprender isso." Um burburinho correu. Alguns abaixaram os olhos. Outros assentiram em silêncio. Helena sorriu, satisfeita. Laura respirou como quem emerge debaixo d'água. Horas depois, quando a casa já estava calma, Ricardo apareceu na copa. Laura lavava as últimas taças. Ele se aproximou devagar. "Posso ajudar?" perguntou. Ela riu, surpresa. "O senhor, a última vez que um patrão meu tentou lavar louça, quebrou 3 copos. Então vou me contentar em secar." Pegou um pano e começou a enxugar ao lado dela. O gesto simples era quase simbólico. Partilhar um peso que nunca antes teria descido às suas mãos. "Laura", ele disse sem olhar, "eu não sei como as coisas vão se desenhar daqui para frente, mas sei que não quero mais te deixar sozinha." Ela parou por um segundo, encarou-o. Os olhos dele não tinham a frieza de sempre, mas a vulnerabilidade de alguém que finalmente admitia suas rachaduras. "Eu não preciso de promessas", ela respondeu. "Só de verdade." Ricardo assentiu. "Então, a verdade é essa. Meu orgulho caiu, e junto dele caiu o muro que me separava de sentir de novo." Laura não respondeu de imediato. Apenas entregou-lhe outra taça, como quem entrega confiança. E naquela cozinha silenciosa, com pratos escorrendo água e copos sendo secados, algo maior que protocolos aconteceu. 2 corações
cansados de muros, aprenderam que às vezes a queda do orgulho é o primeiro passo para a construção de um amor. No domingo, a casa amanheceu com uma claridade diferente, dessas que parecem piscar de dentro para fora. O jardim respirava mais fundo, as lavandas brilhavam com gotas de sereno, e na copa o bilhete de Helena na geladeira, janela aberta. Já não era só um recado doméstico, virara clima. Laura chegou com o avental dobrado no braço, atravessou o hall e, sem querer, desacelerou diante do aparador. O relógio de bolso estava ali, firme, devolvendo um reflexo tênue do rosto dela. Abriu a tampinha, ouviu o clique. Fechou com cuidado. O tempo, apesar de tudo, seguia. Davi veio engatinhando no corredor como um cometa manso, batendo as mãos no mármore e rindo do eco que fazia. Ao ver Laura, levantou os braços. Ela o ergueu, girou no ar uma vez, duas, e encostou o nariz no cacho macio do cabelo dele, aspirando a paz que se aprende no colo. "Campeão, hoje a gente vai inaugurar um pedaço de mundo", sussurrou. Ricardo apareceu no batente com a camisa ainda por abotoar, mangas dobradas, a barba por fazer, deixando-o mais humano do que de costume. Parou 2 segundos vendo a cena, como quem precisa checar com os olhos aquilo que o peito já sabe. Davi estendeu a mãozinha para o pai. Laura o devolveu, e o menino prendeu um dedo em cada um. 3, por um instante, ligados por um círculo que não precisava de explicação. "Ah, bom dia", ele disse mais baixo do que o normal. "Bom dia", ela devolveu, com um sorriso que não cabia no rosto. Helena surgiu com a régua das horas na mão. Café, saída, checklist, papéis para assinar, a lista de remédios do pediatra para o kit do instituto. Tudo organizado com a elegância de quem governa nau em mar mexido. "Hoje ninguém tropeça", avisou, beijando o topo da cabeça de Davi. "E se tropeçar, tropeça para frente." No carro, a cidade passava em blocos. Feira de domingo, senhoras com sacolas de pano, crianças correndo atrás de pipa no campo do bairro, um vendedor de flores na esquina. Laura olhava as ruas como quem olha um álbum de família. O bairro São Miguel chegava com seus muros pálidos e seus muros pintados de esperança. Na fachada do antigo hospital, agora limpo, o nome recém-parafuso brilhava. Instituto Elisa em Nana. As letras não exibiam luxo, exibiam compromisso. Do lado de dentro, a metamorfose estava completa. O corredor estreito virara 2, com janelas horizontais baixas para o ar e para a vista. Na sala de amamentação, cadeiras firmes, almofadas na medida, água sempre à mão, cartazes com desenhos simples mostrando a pega correta. No espaço da triagem, um mural de girassóis pintado por voluntários. Ao lado, uma pequena brinquedoteca com livros de capa gasta e boa história. Cheiro de tinta, de álcool gel e de pão quentinho que uma padaria do bairro mandara para dar sorte. Uma banda de jovens da igreja ensaiava baixinho, só cordas e um pandeiro tímido. "Bem-vindos", disse a doutora Lia, de avental impecável e olhos que sabiam sorrir sem boca. Chegaram cedo, como gente que realmente inaugura lugar. Ricardo cumprimentou um por um, sem cerimônia de foto. O olhar dele corria as salas com orgulho contido. Laura pousou a mão numa das cadeiras novas. Era a altura certa. Encostou a palma no cartaz com desenhos. Era o tipo de letra que conversa com quem não aprendeu a ler. O peso que ela trazia desde a sexta à noite foi se assentando no lugar que dói menos. "Posso?" Uma moça com um bebê ao colo se aproximou, tímida. "Ouvi dizer que aqui ajuda quem não sabe amamentar direito." "Aqui ajuda quem precisa", respondeu Laura, e as palavras saíram com a firmeza de quem encontrou a própria casa numa sala de espera. "Entre, senta comigo." A moça se ajeitou, e em pouco tempo o choro do bebê cedeu à sucção compassada. Um milagre pequenino aconteceu ali, sem luz de ribalta. A fome encontrou caminho. Laura mostrou com paciência, ajustou o peito, reposicionou braços, citou coisas simples que ninguém escreve em bula.
Quando o menino largou o peito satisfeito, ela beijou a testa dele com respeito, sem se apropriar. A mãe chorou miúdo. Disseram que minha filha não pegava porque eu era nervosa, confessou, num fio de voz. Achei que o problema era eu. O problema é quem não escuta, disse Laura. Agora, quando doer, volta. Tem cadeira, tem água, tem gente. Dali em diante, a manhã virou corrente de coisa boa. Um pai chegou aflito, o filho com febre. Triagem acionada, acolhimento feito, remédio anotado, orientação entregue sem tom professoral. Uma avó entrou só para ver. Saiu com cartão escrito à mão, com os horários do posto e um convite para passar ali quando quiser conversar. Uma adolescente atravessou a porta sem saber se podia ficar. Sentou na brinquedoteca, leu uma história para Davi e para si mesma. O instituto funcionava não como monumento, mas como motor. Quando a imprensa chegou, encontrou um lugar vivo. As perguntas vieram inevitáveis, tentando catapultar a polêmica da sexta para o domingo. E o relógio? E a suspeita? Ricardo respondeu o necessário. Objeto no lugar, episódio esclarecido, foco no que importa. Não fugiu, não acendeu fogo. E num instante em que o microfone buscava a manchete, ele alargou a cena. Se quiserem uma história, disse olhando para a câmera, mas falando para a sala, contem a de hoje. Uma mãe aprendeu a amamentar. Um pai foi ouvido. Uma avó foi acolhida. E tudo isso tem o dedo de uma mulher da minha equipe, que me ensinou a ver o que não está nas planilhas. Os olhos da repórter, ambiciosos por costume, diminuíram a mira. A lente enquadrou Laura ajeitando um cobertor numa cadeira. Nada de heroísmo cinematográfico, só serviço. O vídeo, que rodou horas depois nas redes, não era inflamado, era bonito. E, curiosamente, foi o que mais andou. Elisa, vendo de longe em algum canto da cidade, mordeu o lábio. Camilo trocava mensagens em sequência com a moça das redes. Mudou o vento, escreveu ela. Conteúdo de cuidado, performando melhor que escândalo. Elisa fechou o aplicativo, virou o rosto para a janela. A cidade, naquele domingo, não tinha nada para oferecer a quem precisava de confete. Ao fim da tarde, o movimento no instituto acalmou. A equipe tirou fotos, não para a revista para lembrar. Um voluntário apareceu com um bolo simples e um guaraná morno. A mesa da copa coletiva virou festa infantil. Davi embaralhou a mãozinha no glacê e ofereceu o dedo lambuzado para Laura. Ela mordeu de leve, como fazem as tias que a vida escolhe. A doutora Lia fez um brinde sem copo de cristal. Que isso aqui não vire cerimônia, que siga sendo casa. De volta à mansão, a claridade se dissolvia em tom dourado. Helena os esperava com mesa posta na varanda, toalha clara, flores do jardim em garrafa de vidro, pão fatiado, sopa de legumes, nada de ostentação. Era o jantar que gente de verdade come quando precisa restituir forças. Hoje eu não cozinho, anunciou ela. Hoje eu sinto. Sentaram-se os três. Helena num canto, como quem acompanha a vida de perto. Laura e Ricardo frente a frente. Davi no cadeirão, marretando um brinquedo com fascinação. O vento mexia a cortina, e entre uma colher e outra, as palavras acharam lugar. Mas preciso te dizer de novo, começou Ricardo sem leitura ensaiada. Obrigada por hoje. Quando eu te vi ali com aquela mãe, foi como se eu tivesse entendido de uma vez para que serve o instituto. Para que serve, ele procurou. A minha vida. Serve para a gente, disse Helena, simplificando com a sabedoria dos que não se encantam com palco. O resto é cenário. Laura ficou um pouco sem jeito. Ganhava o mundo quando ajudava, mas perdia as palavras quando virava foco. Tomou um gole de sopa, pousou a colher e arriscou. Eu também. E demorou a completar. Entendi coisas. Que a dor não some, mas se ocupa. Que quando a gente dá lugar, ela faz menos bagunça. Ricardo assentiu. O rosto dele, mais leve desde a conversa do jardim no dia anterior, tinha outra topografia. Os olhos cabiam melhor nas órbitas. Os ombros tinham destensionado 1 centímetro. Ele olhou para Davi,
depois para Laura, e não buscou o corredor de fuga. Eu estou apaixonado por você, Laura. A frase pousou sem trombeta. Não era surpresa, era confirmação. Helena sorriu com pudor e levantou-se discretamente para ver o forno, que sequer estava ligado. Davi, alheio ao significado das declarações adultas, riu de um passinho de formiga no parapeito. Laura respirou, não para ganhar tempo, mas para caber. A boca dela tremeu num riso curto, nervoso e feliz. Eu também. As palavras saíram sem floreio. Estou por você, não pelo dinheiro, nem pela mansão. Por você como pai, como homem que aprendeu. Pelo modo como me olhou quando eu não tinha defesa, pelo jeito como me escutou quando eu contei da Clara. Ele avançou um passo com o corpo, mesmo parado. Havia desejado esse lugar, o da verdade, mais do que qualquer negócio que já assinara. Eu não sei fazer promessas bonitas, avisou. Posso te prometer o que eu sei cumprir. Respeito, presença e um teto que não vira trincheira. Eu não quero vitrine, ela disse. Quero mesa e lugar para pendurar um desenho do Davi. Riu. E da Clara, se você deixar. Eu deixo. Eu peço. Ele esticou a mão pela mesa e Laura pousou a sua. Davi, vendo a ponte, bateu com a mãozinha no meio, como quem oficializa contrato. Helena reapareceu com um entusiasmo mal disfarçado. Pois se é assim, eu vou dividir uma coisa com vocês. Tirou do bolso um pingente de prata em forma de girassol, gasto de tanto dedilhar. Minha mãe me deu quando eu me mudei para cá. Disse, onde tiver girassol, tem norte. Fiquei com ele por 22 anos. Hoje eu acho que não preciso mais de lembrança para lembrar. Quero que vocês guardem. Laura levou a mão à boca, comovida demais para um não precisa. Ricardo ficou plantado no lugar, entendendo que há gestos que se aceita calado para não reduzir. A gente não tem pressa, disse Helena, ajeitando o pingente no pescoço de Laura. Mas tem caminho. Os dias seguintes foram colheita e plantio. O vídeo do Instituto Crescendo com Cuidado circulou mais do que as notas venenosas da cesta. Alguns perfis pediram desculpas públicas. Outros simplesmente apagaram posts antigos. A coluna Sociedade em Segredos recebeu notificação extrajudicial e, como convém aos que nunca admitem erro, publicou uma retificação tímida num canto de rodapé digital. Camilo sumiu dos eventos por um tempo. Ana Beatriz trocou de agência, mais por oportunismo do que por arrependimento. Elisa, quando percebeu que a maré não obedecia à régua, escolheu o silêncio estratégico. A vida, que não gira em torno de desculpas públicas, seguiu em frente, como sempre faz quando gente de verdade decide trabalhar. Na mansão, uma sala ao lado do quarto de Davi foi se transformando. Começou com uma mesa de madeira com marcas de lápis, herdada do depósito. Depois veio uma prateleira, livros infantis, uma caixa grande de lápis de cera, uma moldura branca. Laura pendurou a foto plastificada de Clara num canto, ao lado de um desenho que Davi fez. Um círculo laranja com braços, o sol que ele via no papel e nas pessoas. Ricardo, numa tarde, entrou de mansinho, viu o quadro e colocou abaixo um porta-retratos com a foto de Marina sorrindo num dia de vento. 3 presenças, a que partiu, a que ficou numa lembrança boa, a que chegou para ficar. Houve também a conversa que precisava existir com a equipe. Não era reunião para bronca, era para combinar cuidado. Ricardo falou pouco, deixou Helena conduzir o que ela sabia. Ajustaram rotas, definiram protocolos que não humilham. Criaram uma regra simples: ninguém é acusado sem que a casa inteira seja consultada. Em mansão aprendeu a diferença entre segredo e privacidade. No instituto, Laura assumiu oficialmente a cadeira de conselheira comunitária. Trazia questionamentos que brochures não alcançam. E quando a mãe não tem gás para ferver água? E quando o pai não sabe assinar? E quando ninguém tem crédito no celular para receber agendamento? O planejamento se mexeu para caber o que precisava caber. A doutora Lia ria com olhos de alívio.
Alguém falou o que eu precisava ouvir e não sabia dizer. Certo dia, uma repórter de programa dominical pediu uma entrevista com a moça que salvou o bebê. Laura disse que não. Preferiu que gravassem no instituto com outras mães, outros bebês, outras histórias. O VT exibido no domingo seguinte não tinha ares de super-heroína. Tinha o cheiro de sala de espera que virou sala de estar. O público chorou sem vergonha em frente à televisão. Comentários chegaram aos montes, muitos com as mesmas duas palavras. Obrigada, Laura. Num desses comentários, uma usuária anônima escreveu: perdi minha filha por falta de ajuda. Você me deu um lugar para colocar o que eu sinto. Laura leu, encostou a testa na moldura de Clara e chorou um choro novo, desses que lavam sem afogar. Depois levantou, amarrou o cabelo com o elástico vermelho e foi dobrar mais mantas. O amor entre Laura e Ricardo não pediu espetáculo. Cresceu como árvore teimosa, águas discretas, raízes fundas, copa que um dia, sem que percebessem, já dava sombra. Combinavam jantares simples, às vezes na cozinha, às vezes na varanda, sempre com Helena rondando de olho gostoso. Aos poucos, a cidade deixou de ver o milionário e a faxineira, para ver o pai do Davi e a Laura do instituto. As pessoas, quando param de olhar com um luluzinho de escândalo, conseguem enxergar melhor. Um sábado qualquer virou marco. Não havia evento, não havia imprensa, não havia vestido alugado. Havia uma mesa no jardim com pão, queijo, frutas cortadas e suco de laranja espremido ali, mão a mão. Dona Rita, do bairro de Laura, veio com 2 crianças e risadas. Seu Joel, o chefe da segurança, trouxe uma sanfona velha. A doutora Lia apareceu de chinelo e roupa leve. A música encheu a tarde, com a sinceridade dos que não estudaram solfejo, mas aprenderam a afinar o coração. Davi batia palma fora do compasso e ninguém corrigia. No meio da festa caseira, Laura chamou Ricardo até a sala nova, aquela onde as memórias conversavam. No cavalete, um desenho, 3 mãos dadas, a dela, a de Ricardo, a de Davi, e ao fundo, 2 girassóis. A assinatura era engraçada. Davi, Plaslau, Plori. Laura riu. Ele que inventou nosso apelido, disse. E eu que deixei. Ricardo a puxou para perto. Não tinha joias, não tinha discurso. Tinha a frase que importava. Fica. Já fiquei faz tempo. Ela respondeu, encostando a testa na dele. O beijo veio sem fogos, mas acendeu tudo por dentro. Helena passou na porta, espiou, sorriu como quem vê um móvel antigo no lugar certo depois de esforço. Não interrompeu, não comentou. Foi à cozinha medir o sal de um caldo que nem precisava de ajuste. À noite, depois que os amigos voltaram para casa, depois que Davi dormiu com o urso de pano esmagado contra a bochecha, depois que a casa foi apagando cômodo por cômodo, Laura e Ricardo foram até o jardim. A lua vazava por entre as folhas, e o balão amarelo esquecido num vaso, aquele teimoso que resistira há tantas semanas, ainda existia, murchinho, apontando para cima de teimosia. Sabe o que eu pensei hoje? Ele perguntou de mãos dadas com ela. O quê? Que minha vida inteira eu tentei fazer o relógio andar do meu jeito, e ontem, quando você abriu o relógio do meu pai e escutou o clique, eu entendi que tempo não é coisa que a gente comanda com planilha, é coisa que a gente honra com presença. Laura sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E presença se aprende do mesmo jeito que se aprende a amamentar, com paciência, com alguém mostrando, com água por perto, com janela aberta. Janela aberta, ele repetiu, como quem testa no paladar um sabor que quer guardar. Ficaram ali mais um pouco, ouvindo a cidade ao longe, sentindo o frescor que sobe da terra quando a noite decide ser boa. Não havia mais medo de manchete. Não havia mais correria para provar nada a ninguém. Havia a certeza tranquila de quem achou uma verdade para acordar todo dia. Quando entraram, passaram pelo aparador do hall. O relógio de bolso brilhava para a casa que, depois de tanta coisa, aprendera a pulsar. Ricardo abriu a tampinha, pediu licença com um gesto quase infantil e colocou ao lado do relógio uma fotografia nova.
Ele, Laura e Davi, no pátio do instituto, cheios de tinta de girassol até o cotovelo, rindo de uma sujeira que a água tira e a memória guarda. Para não esquecer o que o tempo veio fazer aqui, disse. Laura olhou a foto, olhou para ele e entendeu que aquela história, que começou com um susto no tapete da sala, tinha chegado ao lugar certo, o da escolha. Não o amor de novela que resolve tudo em 2 capítulos, mas o amor que constrói, que busca com a mão e acha com o coração, que perde e aprende, que salva e se deixa salvar. Davi choramingou no quarto, desses choros curtos que pedem só presença. Laura foi na frente, Ricardo atrás. Entraram devagar, ajeitaram o cobertor, cantaram baixinho uma canção qualquer. O menino abriu os olhos por um segundo, viu os dois e fechou de novo, abrindo um sorriso adormecido que só quem é amado sabe dar. Os adultos se olharam no meio do quarto, sem precisar falar. De algum lugar dentro, uma voz antiga, talvez a de Marina, talvez a de Clara, talvez a de todas as mulheres que as janelas agora honravam, assentiu. A porta fechou com cuidado. O corredor ficou banhado pela luz suave do abajur. E a casa, em definitivo, rendeu-se ao coração que insistiu. Não como quem perde uma guerra, mas como quem entende de vez que a vitória maior é deixar de lutar contra o que sempre foi destino, ser lar. O relógio marcou 1 hora qualquer. Por trás da prata, havia uma máquina que seguia fazendo seu trabalho. Por trás da parede, havia uma família recém-nascida fazendo o seu. E lá fora, o instituto dormia com as cadeiras na posição certa, as janelas abertas e um bilhete preso por ímã na copa. Amanhã tem gente. Tinha mesmo. E agora, tinha também quem soubesse como acolher. Com o tempo, a mansão Montenegro deixou de ser apenas uma casa de mármore e vidros impecáveis. Tornou-se um espaço onde a vida real se entrelaçava com a esperança. O que começou com o desespero de um bebê engasgado e a coragem de uma faxineira simples, floresceu em algo muito maior. A certeza de que o amor é capaz de curar cicatrizes que o orgulho e o medo insistem em manter abertas. Ricardo aprendeu que ser forte não é erguer muros, mas derrubá-los. Laura descobriu que a dor pode virar raiz de um novo jardim quando encontra terreno fértil na confiança. No fim, a lição que ficou não foi apenas sobre romance, mas sobre humanidade. Amar é reconhecer a vulnerabilidade do outro e, ainda assim, escolher permanecer. É entender que as diferenças sociais não medem o valor de um coração, que todos carregam dores invisíveis e que a vida pode mudar em segundos, não por contratos ou fortunas, mas por gestos de cuidado. A verdadeira riqueza não está nos bens que possuímos, mas nas mãos que seguramos nos momentos em que tudo parece desabar. Porque, quando o coração se rende, ele não perde, ele se encontra. Se essa história emocionou você, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E se quiser continuar vivendo essa emoção, assista agora ao próximo vídeo recomendado, porque às vezes a história que mais toca a nossa alma é justamente aquela que ainda não conhecemos.